Henker que vive duas vezes. Side Story capítulo 58 Cerimônia de casamento de sangue, 3. Não foram apenas Baal e Metatron que ficaram chocados. Agitação, agitação, clamor, clamor. A cerimônia de casamento instantaneamente se transformou em um caos. O que é isso? O que está acontecendo? Exatamente, é isso que eu quero perguntar. Jormungandr tinha uma expressão perplexa. Ele tinha a sensação de que Fenrir poderia estar tramando alguma coisa, já que não o via há algum tempo. Mas pensar que ele criaria um problema tão grande. Jormungandr queria se esconder em um buraco. Ele também queria fechar os ouvidos. Mas seus malditos sentidos de percepção não perderam o que os convidados murmuravam entre si. Interrompendo um evento de Artia e da tribo de um chifre. O que eles estão pensando? Eles provavelmente não estão pensando nada. Mas não são Agares e Fenrir. Por favor, não os reconheça. Eles não são qualquer um, mas são transcendentes bem conhecidos. Houve alguma negociação secreta que não conhecemos com este casamento e Artia e o Unhorned? Algo que poderia potencialmente afetar toda a torre. Eles são apenas tolos que não pensam. Os convidados murmurantes estavam começando a conspirar agora. Jormungandr queria responder às perguntas de cada um dos convidados, mas não teve coragem de fazê-lo. Tão legal. Só então, Jormungandr ouviu uma declaração maluca. Ele girou para o lado e os olhos de Hel brilharam quando ela juntou as mãos. Ela parecia uma jovem que estava assistindo a uma bela história de um conto de fadas. O rosto de Jormungandr se contraiu. O que você quer dizer com legal? Essa resistência contra o destino. Forte determinação para recuperar o amor. Como eu poderia não ser tocado? Que tipo de besteira é essa? Hel piscou ao ouvir o grito de Jormungandr. Você quer dizer cachorro, não touro? O irmão mais velho é um cachorro. Você quer dizer lobo. De qualquer forma, ele só está fazendo uma cena por diversão. Era óbvio baseado em como a cauda de Fenrir girava como uma hélice. Fenrir estava apenas gostando de causar confusão. Ele estava recebendo atenção e também podia receber a atenção de Yon-Woo. Fenrir buscava tanto atenção quanto Hel. Talvez fosse uma característica de irmão. Niflheim será arruinado nesse ritmo. De alguma forma, preciso tirar meu irmão encrenqueiro de lá. Mais uma vez, a ideia de que Jormungandr precisava acabar com essa situação lhe ocorreu fortemente. No entanto, como Fenrir estava decidido a criar uma bagunça, Jormungandr não tinha como impedi-lo. Em termos de força bruta, Fenrir era o maior da sua sociedade. Ainda assim, havia uma pessoa que poderia impedir Fenrir. Era o príncipe de Niflheim, e o pai dos irmãos, Loki. Hahaha, como esperado do meu filho. Sim, eu estava preocupado que isso pudesse acabar sendo chato assim. No entanto, Loki estava caindo na gargalhada. Ele estava mastigando um pedaço de lula e suas pernas estavam estendidas, penduradas na cadeira à sua frente. Ele claramente não tinha qualquer intenção de intensificar e parar esta situação. Foda-se. Jormungandr ficou pasmo. Estamos perdidos. Estamos todos acabados. Nossa sociedade será destruída em breve. Destruída. Ha, 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 ha. Enquanto Jormungandr ria incrédulo, tendo desistido. O que você quer que eu faça? Yon-Woo franziu o rosto e olhou para Agares e Fenrir. Ele estava sorrindo amplamente ao ver como Edora era bonita. Mas os dois vieram e estragaram tudo. Ele queria chutá-los para longe, mas se conteve, pois hoje era um dia especial. Ele também não queria criar um caos maior. Ainda assim, ele olhou para eles com aborrecimento. Claro, nem Agares nem Fenrir pareciam ter medo de Yon-Woo. Eu me oponho a este casamento. Uau, uau, au. Agares colocou a mão nos quadris e gritou. Ele parecia estar tentando fazer uma cara ameaçadora, mas havia um limite para o quão assustador e digno ele poderia parecer quando criança. O mesmo aconteceu com Fenrir, que estava em sua forma de cachorrinho. Por que seu rabo estava balançando tão animadamente? Exatamente, por quê? Justa causa, estou apenas me opondo. Uau, au, au. Fenrir concordou com a cabeça. Yon-Woo abriu seus Fiery Golden Eyes e estreitou os olhos para os dois. Ao fazer isso, ele pôde ler a mente de Fenrir. Se ele se casar, ele não pode brincar comigo. Então é claro que devo me opor. Yon-Woo olhou para ele sem acreditar. Os pensamentos de Agares provavelmente também não eram muito diferentes dos de Fenrir. Causando uma confusão no meu casamento só para que eles possam brincar comigo? Aqueles rufiões. Eu deveria simplesmente mandá-los embora. A culpa foi de Yon-Woo por pensar que talvez houvesse um motivo legítimo. Yon-Woo levantou as mangas compridas e puxou a mão direita, pensando que seria melhor simplesmente se livrar delas. Droga, cachorrinho, cuidado, parece que o punk está tentando censurar a mídia. Uau! Agares e Fenrir tentaram escapar, sentindo seu fracasso com a forma como Yon-Woo estava se revelando. Eles não foram rápidos em entender, infelizmente. Vou mostrar o que realmente significa censurar a mídia. Yon-Woo olhou carrancudo. Mas só então, Baal apareceu atrás de Agares e agarrou seu colarinho. Parem, seus malucos, isso é tão embaraçoso. Baal, o que você está fazendo? Solte. O que todo mundo em Infernal está fazendo? Apresse-se e livre-se desse maldito bastardo. Baal ignorou a resistência de Agares e o jogou onde estavam os reis demônios de Infernal. Vamos. O UNF. O RMRRMRH. Agares chutou e lutou,
Mas os reis demônios rapidamente amarraram Agares e amordaçaram-no, depois saíram apressados. Até mesmo os reis demônios, que estavam confiantes em quão descarados eram, ficaram tão envergonhados com esta situação que queriam sair daqui rapidamente. O mesmo aconteceu com Niflheim. Uau, grrr. Fenrir, que tentou escapar rapidamente para fora da muralha, foi confrontado por uma barricada criada por Jormungandr e seus subordinados. Não, era uma barricada de demônios. Eles pareciam hilários, cada um deles segurando uma rede para borboletas ou um brinquedo para roer de cachorro nas mãos. No entanto, seus rostos estavam mais graves do que nunca. Alguns deles engoliram em nervosismo. Fenrir rosnou para eles saírem do caminho. Ele parecia adorável de certa forma, mas o rosto de Jormungandr não passava de aborrecimento. Vá buscar aquele filho da... Quero dizer, aquele cachorro do irmão aqui. Sim, senhor. Vai fazer. Uau, uau. E faça com que esse maldito latido pare. Por que diabos ele está mantendo esse conceito e não falando? Fenrir e os demônios entraram em confronto. Bater, estrondo. Vendo a cena, Yon-Wu abaixou as mangas novamente. Então, ele pressionou as têmporas latejantes. O que está acontecendo? Que show de merda. Não tenho ideia do que está acontecendo. Embora a rebelião de Agares e Fenrir tenha sido rapidamente reprimida, todos os convidados pareciam estupefatos ou confusos. Com base no que viram, as conspirações levantadas pareciam erradas. Tudo bem, senhoras e senhores. Por favor, concentre-se aqui novamente. Houve um pequeno problema, mas foi suprimido com sucesso. O casamento vai começar de novo. Os convidados inclinaram a cabeça, mas se concentraram novamente no casamento sob a orientação de Laplace. Algo estava definitivamente estranho, mas de qualquer maneira, este era um evento da tribo de um chifre. Considerando a peculiaridade deles, isso não era nada. Além disso, o casal mais velho aqui, Cronos e Rhea, e o rei marcial e o médium psíquico estavam ocupados rindo. Eles não pareciam muito preocupados. Tudo bem, então começaremos agora a reverência do noivo e da noiva. Laplace levou o microfone à boca e estava prestes a continuar a cerimônia, quando algo de repente brilhou nos assentos dos convidados. Uau, fatiar! E antes que ele pudesse terminar, todo o seu corpo foi dividido ao meio. Sombras negras jorraram como sangue. Foi uma ocorrência tão repentina que os convidados pensaram que todos estavam vendo coisas por um momento. Kiaak! O que foi desta vez? É um ataque, é um ataque. Com os gritos daqueles que rapidamente se recompuseram, outro flash de luz caiu sobre os convidados. Heimdall, Thor, Frigg, TYR. Eles eram os deuses de Asgard. Todos. Odin sentou-se sozinho, com as pernas cruzadas, na seção onde todos os deuses de Asgard estavam sentados. Mate todos eles, cada um deles. O castigo divino de Asgard começou. Kraa, bater, estrondo, krá krá krá. A aura que se espalhou de Odin tornou-se uma tempestade e cobriu instantaneamente o jardim e o palácio. Um grito estranho ecoou no ar e relâmpagos caíram entre os ventos poderosos. O domínio de Odin foi uma tempestade de morte. Seu nível de destrutividade não poderia ser expresso em palavras. Eu tinha minhas dúvidas, mas você realmente... Baal parou de cuidar de Agares e arregalou os olhos diante do pandemônio que Odin causou. O que Agares fez poderia ser reduzido a um acidente impensado. Mas as ações de Odin e Asgard foram exatamente o oposto disso. Foi uma declaração de guerra contra Artia e a tribo de um chifre, e estava manchando a reputação de Malachi, Infernal e inúmeras outras sociedades. Asgard estava declarando guerra a todo o mundo celestial. Demônios de Infernal. A voz de Baal estava mais irritada do que nunca. A energia demoníaca ecoou enquanto ele falava com sua voz verdadeira. Seu berro soou alto e claro no céu. Todos os reis demônios ergueram os olhos. Naquele momento, até mesmo o lutador Agares olhou para Baal sem piscar e obedientemente. A ordem do seu líder Baal foi absoluta. Portanto, mesmo que Agares tenha causado muitos problemas no passado, ele nunca fugiu dos seus deveres. Ousar criar uma bagunça em um local onde estamos presentes é uma zombaria de Infernal. Os olhos de Baal brilharam de forma assassina. Destruir os deuses de Asgard. Sim, senhor. Sim, senhor. Paate, uau. Os reis demônios avançaram em direção aos deuses de Asgard, e Agares retornou à sua forma original, desenrolando suas dezenas de pares de asas negras. Você se atreve a tentar me tocar? Os olhos de Agares brilharam perigosamente. O poder de Agares, Wicked Evil, é revelado. Eu farei mais do que despedaçar você. Eu vou te fazer em pedaços. Com Agares na liderança, os demônios de Infernal seguiram de perto os deuses de Asgard e começaram seu ataque. Poxa, poxa. Arcanjos de Malachi, ajudem Infernal. Ao comando de Metatron, Miguel e os outros arcanjos rapidamente entraram em ação. No entanto, ao contrário de Baal, que foi cegado por Uri, os olhos de Metatron eram silenciosos como o mar. Algo está estranho. Não sinto nenhuma vontade dos olhos dos deuses de Asgard. Embora Odin fosse arrogante, não fazia sentido que ele estivesse agindo de forma tão imprudente. Colidir. Independentemente disso, o caos tornou-se maior. O palácio tremeu como se fosse cair a qualquer momento. Haha, vamos sair agora? Léo levantou-se lentamente de onde estava com seus subordinados e começou a caminhar no meio da tempestade.
lentamente, como se estivesse passeando. Passo, passo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.